Essa história me foi contada pelo primo de um amigo chamado Lucas. Ele era um aventureiro nato, apaixonado por trilhas e acampamentos. Mas depois do que aconteceu naquela noite, ele desistiu de explorar florestas. Até hoje, ele diz que não consegue passar perto de árvores muito altas sem sentir um arrepio inexplicável. Tudo começou em um sábado à tarde. Lucas e dois amigos, André e Felipe, decidiram explorar uma trilha remota. Eles descobriram a rota em um fórum de aventureiros e, segundo o site, o caminho levava a um riacho isolado, perfeito para acampar. Porém, a página também tinha alertas de outros trilheiros, mencionando que o local era estranho e que algumas pessoas não conseguiam chegar até o final. Lucas, cético, deu risada dos relatos. Para ele, isso era apenas folclore local. Eles saíram de casa equipados, barracas, lanternas, kits de sobrevivência e tudo mais. A trilha começava ao entardecer, e o plano era montar o acampamento antes de anoitecer. No entanto, assim que estacionaram o carro e começaram a caminhada, algo parecia errado. A floresta era densa, o ar estava carregado e o silêncio era desconcertante. Não havia o som de pássaros ou insetos, apenas o barulho seco de folhas sendo esmagadas sob seus pés. Lucas foi o primeiro a notar que algo estava errado. Ele apontou para as árvores à frente e disse: "Vocês estão vendo aquilo? Parece alguém parado ali." Os amigos olharam, mas não conseguiram identificar nada. Era apenas uma sombra alta, imóvel. Lucas riu, dizendo que provavelmente era só uma árvore de formato estranho, mas mesmo assim, eles seguiram mais devagar, com os olhos fixos naquela direção. Quando chegaram ao local onde Lucas tinha visto a sombra, não havia nada. Nenhuma árvore com aquele formato, nenhum vestígio de algo ou alguém. Eles riram nervosamente, tentando desviar a atenção, e continuaram o caminho. Pouco tempo depois, o sol começou a se pôr, e a trilha parecia cada vez mais escura. As lanternas iluminavam o caminho à frente, mas as sombras pareciam se mover ao redor deles. De repente, Felipe parou e sussurrou: "Vocês ouviram isso?" Era um som de passos, mas não era normal. Era como se alguém estivesse arrastando os pés, circulando ao redor deles. André tentou disfarçar o nervosismo e disse: "Deve ser um animal. Vamos continuar." Eles apertaram o passo, mas os sons não cessavam. Agora, além dos passos, podiam ouvir sussurros baixos e indistintos. Era impossível entender o que diziam, mas Lucas sentia como se as palavras fossem dirigidas a eles. Quando finalmente chegaram ao local planejado para o acampamento, estavam tensos. Montaram as barracas rapidamente e acenderam uma fogueira para espantar o frio. Mas o fogo parecia lutar para se manter aceso, como se o ar estivesse pesado demais. Enquanto estavam sentados ao redor da fogueira, conversando para tentar aliviar o clima, Lucas percebeu algo. Do outro lado do riacho, uma figura alta e esguia estava de pé, imóvel, observando-os. Ele piscou várias vezes, tentando entender o que era. Não parecia humano. Seus braços eram longos demais, quase tocando o chão, e a cabeça era desproporcional, sem nenhum traço facial visível. Lucas tentou avisar os amigos, mas, antes que pudesse falar, a fogueira se apagou de repente. Tudo ficou em completo silêncio. Foi quando ouviram uma voz grave e rouca, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. "Vocês não deveriam estar aqui!" O pânico tomou conta. Os três se levantaram de uma vez e começaram a correr na direção de onde vieram. Mas a floresta parecia diferente. O caminho que haviam percorrido antes agora estava tomado por raízes grossas que dificultavam cada passo. Os sussurros estavam mais altos, e Lucas sentia como se dezenas de olhos estivessem observando cada movimento deles. André tropeçou em uma raiz e caiu. Quando Lucas voltou para ajudá-lo, viu algo que jamais esqueceria. A figura alta estava de pé, a poucos metros, estendendo um braço em direção a André. A mão da criatura parecia se transformar em raízes, que se estendiam rapidamente para agarrá-lo. Lucas puxou o amigo com toda a força e continuaram correndo. Quando finalmente chegaram ao carro, estavam cobertos de arranhões e sem fôlego. Lucas ligou o motor com mãos trêmulas, e eles saíram de lá o mais rápido que puderam.
No retrovisor, ele ainda conseguiu ver a figura de pé na entrada da floresta, observando enquanto o carro se afastava. Mais tarde, quando contaram a história para outras pessoas, ninguém acreditou. Disseram que era o medo jogando truques na mente deles. Mas Lucas, André e Felipe sabem o que viram. E desde aquele dia, nenhum deles ousou colocar os pés em uma floresta novamente. Meu nome é Carlos, sou professor de História há mais de 15 anos e sempre fui uma pessoa prática. Para mim, o mundo era movido pela lógica, pela ciência, por fatos. Mas uma noite mudou tudo isso de forma irreversível. Ainda lembro como se fosse ontem. Eu havia participado de um congresso em outra cidade, onde passei o dia inteiro em palestras e debates. Estava exausto e só queria chegar em casa. A viagem seria longa, mas preferia encarar as horas de estrada do que dormir em um hotel barato. Por volta das 23, eu já estava no meio de uma estrada deserta, cercada por campos que pareciam infinitos. Apenas os faróis iluminavam o caminho à frente. Tudo parecia normal, até que percebi algo no acostamento, à distância. Era pequeno, imóvel. Quando os faróis iluminaram mais, percebi que era uma criança. Meu coração disparou. Era impossível alguém estar ali sozinho naquele horário. A primeira coisa que pensei foi parar e ajudar. Reduzi a velocidade, mas conforme me aproximava, algo parecia errado. A criança estava parada de forma estranha, como se fosse uma estátua. Desci do carro com cuidado, chamando: "Ei, você está bem?" Suas roupas estavam sujas, cobertas de lama. Seu cabelo estava desgrenhado, como se não fosse lavado há semanas. Mas o pior era o rosto, pálido, quase cinzento, como se ela não tivesse sangue correndo em suas veias. Quando finalmente fiquei a poucos passos dela, ela virou o rosto lentamente. Foi então que notei seus olhos. Eles eram completamente brancos, sem íris, sem pupilas. O medo tomou conta de mim. Antes que eu pudesse reagir, a criança levantou o braço e apontou para o campo ao lado da estrada. Me virei automaticamente para olhar, e o que vi me deixou paralisado. Havia várias figuras no campo. Eram pessoas de diferentes idades, homens, mulheres, crianças, todos parados, imóveis, olhando diretamente para mim. Suas expressões eram vazias, sem vida. E todos tinham os mesmos olhos brancos. Meu corpo ficou completamente imóvel por alguns segundos, até que o instinto de sobrevivência me dominou. Virei e corri de volta para o carro, com o coração batendo como um tambor. Liguei o motor e acelerei como nunca antes, mas enquanto olhava pelo retrovisor, vi algo que me deixou ainda mais aterrorizado. A criança agora estava no meio da estrada, olhando para mim. E um a um, aquelas figuras começaram a sair do campo e a caminhar em direção ao carro. Acelerei mais, e as figuras desapareceram no horizonte. Mas a sensação de que algo estava errado não me deixou. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas, mas não consegui dormir. Minha mente repetia a cena da criança e das figuras no campo. Alguns dias depois, tentei contar a história para um amigo, esperando uma explicação lógica. Ele me ouviu em silêncio e, ao final, disse algo que me deixou ainda mais inquieto. Já ouvi falar dessa estrada. Dizem que é assombrada. Muitos motoristas relatam ver coisas inexplicáveis por lá, principalmente à noite. Desde então, evito dirigir por aquela região. Não sei o que vi naquela noite, mas sei que mudou minha vida para sempre. Este relato chegou até mim por intermédio de Rafael, um amigo que jamais foi o mesmo após o que vivenciou aos 18 anos. Ele morava em uma cidadezinha tranquila no interior de Goiás, onde as histórias locais eram recheadas de lendas e mistérios. Entre elas, uma das mais famosas envolvia a Fazenda Velha, uma propriedade abandonada nos arredores da cidade. Rafael era um jovem aventureiro, cético por natureza, que gostava de explorar lugares abandonados. Um dia, ele e 3 amigos, Lucas, Mariana e João, decidiram visitar a famosa fazenda. Apesar dos rumores de desaparecimentos e sons inexplicáveis, o grupo estava animado e curioso. A tarde começava a dar lugar à noite quando chegaram ao portão enferrujado da fazenda. O lugar era assustador. As janelas estavam quebradas, o mato havia engolido o caminho até a entrada e um silêncio perturbador pairava no ar. Mesmo assim, eles seguiram em frente, iluminando o caminho com lanternas. Ao se aproximarem da casa principal, notaram símbolos esculpidos nas paredes externas, como se fossem entalhados com algo afiado. Lucas, tentando aliviar o clima tenso, brincou dizendo que eram marcas de demônios.
Todos riram, mas Rafael sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele não sabia por quê, mas sentiu que algo estava errado. Quando entraram na casa, o ar parecia mais denso e um cheiro forte de mofo tomava conta do ambiente. Cada passo fazia o chão ranger e o eco dos sons parecia mais alto do que deveria ser. Enquanto Lucas e João seguiram para a cozinha, Mariana foi explorar os quartos, deixando Rafael na sala de estar. Ele iluminava os cantos com a lanterna quando notou algo no chão. Um rastro de marcas como arranhões que levavam até uma porta entreaberta nos fundos. Ao abrir a porta, Rafael encontrou um corredor estreito e escuro que levava a uma escada para o porão. Ele chamou os amigos, mas ninguém respondeu. Sentindo o coração acelerar, decidiu descer. O cheiro ali era ainda pior, e a temperatura parecia ter caído drasticamente. No porão, a visão era surreal. Um grande círculo estava desenhado no chão com algo que parecia ser sangue seco, e no centro havia ossos pequenos empilhados, provavelmente de animais. Ao redor do círculo, velas apagadas e objetos que Rafael não reconhecia completavam o cenário. Ele estava prestes a sair quando ouviu passos acima dele. Eram leves, mas pareciam rápidos, como se alguém estivesse correndo pela casa. Enquanto subia as escadas, encontrou Lucas e João na entrada do corredor. Ambos estavam pálidos, dizendo que ouviram Mariana gritar. O trio correu em direção aos quartos, onde encontraram Mariana parada no meio do corredor, com os olhos fixos em uma porta. Ela tremia e murmurava algo que Rafael não conseguiu entender. Ao abrirem a porta, a cena era ainda mais aterrorizante. Um quarto inteiro coberto de símbolos semelhantes aos da entrada da casa, com uma cadeira de balanço que se movia sozinha. No canto, uma figura encapuzada estava parada, mas antes que qualquer um pudesse reagir, a figura desapareceu. Lucas puxou Mariana para fora, enquanto Rafael e João ficaram para trás, tentando entender o que estava acontecendo. De repente, uma porta no final do corredor se abriu com violência, revelando uma criança de aparência cadavérica. Seus olhos negros encararam Rafael, que sentiu um peso esmagador no peito, como se algo estivesse tentando invadir sua mente. Eles correram como nunca antes, descendo as escadas e saindo da casa. Ao entrarem no carro, o motor parecia não querer pegar. Enquanto isso, uma sombra se movia entre as janelas da casa, observando o grupo. Finalmente, o carro ligou e eles partiram a toda velocidade. Rafael nunca mais voltou à Fazenda Velha, mas desde aquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Portas se abriam sozinhas em sua casa. Ele ouvia sussurros quando estava sozinho, e sonhos com a criança cadavérica o atormentavam constantemente. Ele acredita que trouxe algo de lá consigo, algo que não pode ser explicado. E você, teria coragem de explorar um lugar assim? Conte nos comentários.